Desde 2022, desde a invasão russa à Ucrânia, Trump tem tido uma postura bastante crítica em relação à administração Biden, ao Zelensky e à própria Ucrânia. Trump foi praticamente um aliado de Vladimir Putin no primeiro mandato. Porém, as coisas não estão tão claras nesse segundo mandato. A Rússia é aliada do Irã, que é inimigo dos Estados Unidos e de Israel. Fica aqui que a gente vai conversar sobre isso. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Juliane, esse canal é o Vai e Veja e por aqui eu falo a respeito de história. Meu foco são as duas ditaduras totalitárias do século XX, a Alemanha nazista e a União Soviética. Também por aqui a gente conversa a respeito de temas atuais, por exemplo, os conflitos no Oriente Médio, Rússia, Ucrânia, a América Latina, Estados Unidos também. Se você se interessar, se inscreva nesse canal. Veja as nossas playlists e deixe aí o seu like e o seu comentário, essas coisas são muito importantes. Eu também vou deixar aqui a chave Pix, caso alguém queira fazer aí alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muitíssimo. Tá certo? Então, pessoal, olha só, né? Uma semana antes de tomar posse, o Donald Trump disse que se encontraria com Vladimir Putin muito rapidamente, né? Antes e durante a sua campanha para presidente, Trump também falou que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas, né? O que Trump pretende em relação à guerra na Ucrânia ainda não está claro, né? Tem alguns sinais que eu vou apresentar para vocês, mas ainda não está totalmente claro, né? No seu primeiro mandato, pessoal, o Trump foi um aliado, sim, do Vladimir Putin. Há muitas teorias que falam que o Trump foi ajudado, né, por algoritmos aí manipulados pela Rússia, que na época, né, essas empresas de bots, de robôs, pertenciam ao Prigozhin, né? Enfim, pessoal, comprovação? Não temos, né? Dizer que o Trump venceu as eleições por conta dos robôs? Também não, tá? Mas sim, a Rússia era aliada do Trump, né? Só que parece que nesse segundo mandato as coisas estão um pouco diferentes. E nessa análise, um ponto importante, um ponto que a gente tem que levar em consideração é o Irã. O The Times noticiou que o Ali Larijani, eu não sei se é assim que se pronuncia, que é o conselheiro sênior do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, tinha feito várias viagens secretas a Moscou nos últimos meses. Teherã procura na Rússia, além de caças, sistemas de defesa aérea e outras armas, né? Eles procuram, pessoal, principalmente assistência especializada para o seu programa nuclear. Também o Irã tem sido um parceiro importante da Rússia. Os iranianos fornecem mísseis e drones a Moscou e ajudaram a estabelecer várias instalações para a produção de drones na Rússia. Segundo analistas, a capacidade do Irã na fabricação de munições de curto alcance e drones é muito mais eficiente do que a capacidade russa. Moscou também pretende usar o Irã como zona de reexportação e país de trânsito para os seus produtos. O acordo entre a Rússia e o Irã solidifica a cooperação já existente, né, para com um corredor de transporte norte-sul, uma rede planejada de rotas marítimas, ferroviárias e rodoviárias que conecta a Rússia, a Índia e o Irã. Então vocês percebem que o Irã é muito importante para a Rússia, certo? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos não podem, para a sua própria segurança, os Estados Unidos não podem deixar que o Irã tenha armas nucleares. Quando houve o pogrom no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, houve ataques também a forças americanas no Iraque, Síria e Jordânia. Também os Houthis do Iêmen têm intensificado seus ataques a Israel e a navios ocidentais. Tudo isso, pessoal, vocês sabem, é orquestrado pelo Irã, né? Então, possivelmente, Trump continuará trabalhando, né, nos acordos de Abraão, que são alianças entre Israel e os países árabes, né, o que isolará
ainda mais o Irã. Esses dias atrás, aí, Trump falou uma coisa meio esquisita, né? Ele falou em anexar a Groenlândia. Um comentário, né, pra lá de esquisito. Só que, pessoal, o que acontece? Esse episódio aí se desenrola no contexto de uma competição muito mais ampla, tá? Pelo controle do Ártico. A Rússia, com cerca de 20% do seu território, a norte, né, do Círculo Ártico, tem bastante influência na região. A China tem investido bastante ali, certo? Com, né, a consonância da Rússia, em consonância com a Rússia, né? Enfim, então, essa retórica aí estranha do Trump sobre a Groenlândia é possivelmente uma demonstração de sua tentativa de garantir que os chineses e os russos percam poder na região, tá? Então ele está sinalizando isso. Então lembrando, né, que o Trump não precisa invadir a Groenlândia pertence à Dinamarca e a Dinamarca pertence à OTAN, né? Então Trump não precisaria invadir ninguém, né? Pouco antes do final do mandato presidencial do Biden, os Estados Unidos impuseram, né, um grande conjunto de sanções destinadas a atingir o setor energético da Rússia. A gente já conversou sobre isso, né? E o novo conselheiro de segurança nacional do Trump, o Mike Waltz, disse ao Financial Times, isso em novembro, que Trump poderia forçar o Putin a um acordo de paz com a Ucrânia, derrubando o preço do petróleo e do gás também. Como que eles fariam isso? Aumentando a produção. Só que isso, pessoal, não é tão simples, porque os produtores de petróleo nos Estados Unidos e no mundo obedecem às leis do mercado. Eles não podem simplesmente falar assim, não, agora nós vamos produzir petróleo loucamente porque, né, o Trump quer prejudicar a Rússia. Teoricamente, eles não poderiam fazer isso. Se vão fazer? Não sei. Em Davos, o Zelensky lembrou os países europeus que a Rússia segue produzindo o dobro de material militar que a Europa, e a Europa como um todo, tá? Ele também falou que nenhum país consegue se defender sozinho da Rússia, a não ser os Estados Unidos, claro, mas ali na Europa nenhum país segura a Rússia sozinho. Horas antes do Trump ter tomado posse, né, o Putin teve uma reunião com Xi Jinping, mostrando aí o estreitamento das relações entre os dois países, né? Uma tentativa aí do Putin de mostrar poder, né? Muito bem, pessoal, o que vai acontecer, né, ainda não está claro, tá? Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu volto, com certeza eu voltarei a conversar com vocês sobre esse assunto, tá certo? É isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, essas coisas são importantíssimas, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.